Ok, pessoal, mais uma vez, bom dia a todos que estão presentes. Já são 10 horas e 5 minutos, agora do dia 18. Vamos começar então o evento. E como eu estava falando antes da vinheta, esse evento está sendo promovido pela EduBrix. Você pode saber mais sobre a EduBrix em www.edubrix.com e pela Ilog, uma parceria das duas empresas, www.ilog.com.br. Lá você vai conhecer um pouquinho mais sobre a Ilog, que é uma desenvolvedora de tecnologias para e-learning, e a EduBrix, que é a minha empresa, uma empresa de consultoria para projetos de ensino à distância, educação corporativa, onde a gente vai apresentar hoje na série de web seminars que a gente tem feito sobre nosso expertise no meio de tecnologia. A gente vai falar um pouquinho sobre como reduzir custos no processo de implantação de tecnologia e melhorar o onboarding do cliente com o e-learning. Eu vou começar então essa apresentação agora, e se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem digitar no chat que a gente vai respondendo de acordo com as dúvidas que vão aparecendo. Se por acaso, se vocês tiverem algum problema para me ouvir, ou para enxergar, ou para visualizar, também podem comentar, e fico aguardando aí um ok das pessoas que já estão conectadas para a gente iniciar a apresentação. Por favor, digitem aí um ok para eu saber que vocês estão me ouvindo bem, estão me enxergando bem. Estou vendo aqui que a Samantha, o Mário e o Tonoli já estão aguardando a gente. Eu vou iniciar então a apresentação. Clássico que ainda impera na maior parte das empresas estabelecidas hoje é o discurso de cliente-fornecedor. É bom lembrar que alguns termos que eu vou usar aqui nessa parte da apresentação são referentes aí numa era, entre aspas, pré-SaaS, pré-startups, mas que são comuns ainda hoje em dia na maior parte das organizações de tecnologia aqui no Brasil. Então a gente tem esse modelo, né, de um lado o cliente, representado pelo decisor, que é o cara que vai efetivamente comprar, seja assinando um contrato, seja passando um cartão de crédito, comprando um boleto, baixando um aplicativo de celular, mas é a pessoa que vai tomar a decisão pelo seu cliente, tem esse poder, e você tem o usuário, que muitas vezes esses dois caras são os mesmos, né, dependendo do tamanho da organização, da complexidade dela. E a gente tem no lado do fornecedor, né, a gente tem os processos clássicos de negócio, os vários processos de negócio, né? O comercial, geralmente responsável pela venda, a implantação responsável por fazer o produto rodar no cliente, e o processo de suporte, que depois do produto estar implementado, o cliente está usando, ele acaba acessando para tirar dúvidas, principalmente cerca de 80 a 90% de tudo que acontece no suporte na maior parte das empresas de tecnologia no Brasil, segundo segundo a Associação Brasileira de Software, a ABS, de 75 a 90% de tudo que acontece no suporte é dúvida. E os outros 15% são relacionados a problemas de produto. De 15 a 30% do movimento de suporte é relacionado a erro de produto na maior parte das empresas. Também nesses processos de suporte entra a questão de atualização de produto decorrente de implementações obrigatórias, legais, regulamentadas, ou também as atualizações de melhoria de produto, de evolução de produto, que estão cobertas pelo contrato de manutenção ou pelo próprio contrato de recorrência do produto. Nesse modelo clássico, a gente tem alguns eventos que definem cada parte desse processo, né? A gente tem o cliente é chamado de prospect até ele assinar uma obrigação, seja contratual, ou seja, como eu falei, o cartão de crédito, ou seja, o boleto. Então ele é prospect até assinar, até definir que ele vai pagar um valor mensal. Depois desse momento ele entra geralmente nesse processo de parametrização, customização, que a gente está chamando aqui de implantação. E depois ele começa a usar o suporte. A partir desse momento que ele já implementou o produto, começou a usar, ele começa a acessar o suporte. Muitas empresas, eu coloquei esses eventos separados aqui no slide, porque muitas empresas ainda começam a cobrar a recorrência depois que o cliente começa a usar o produto. Esse modelo era o modelo vigente até a década de 90, e hoje já está mudando com o SaaS.
a partir do momento que você contrata o serviço, geralmente não tem mais um custo inicial, na maior parte das vezes para os clientes, eles começam a pagar a mensalidade, e essa mensalidade, a partir do primeiro momento de assinatura, ela começa a valer, independente do que está implantando, está usando. Okay? Mas algumas empresas, alguns segmentos ainda, usam essa prerrogativa de só começa a pagar recorrência a partir do momento que eu, cliente, digo que está implantado. Só para a gente colocar os dois mundos na mesma página, né? E se a gente perguntar para um cara da área comercial, né, sobre alguma coisa sobre implantação, geralmente o que a gente vai ouvir é que, poxa, implanta rápido para a gente poder vender novamente, né? Satisfaz esse cliente, pelo amor de Deus, e implanta, reduza o custo de implantação, porque para muita gente da área comercial ainda, o preço que o cliente paga vai determinar a velocidade do ciclo de vendas, ou seja, quanto mais barato, mais rápido eu consigo vender, porque eu preciso acessar menos níveis dentro da organização. Então, a partir de um determinado valor, eu vou demorar mais porque eu tenho mais gente para convencer, eu tenho que passar por comitês e assim por diante. Isso depende, obviamente, da oferta, do produto que você está vendendo, né? Mas, de uma forma geral, existe essa pressão da área de vendas para você atender tudo aquilo que ele prometeu para o cliente, obviamente, né? E para que você satisfaça, né, esse cliente, de preferência supere a expectativa que foi passada na fase de prospecção e de venda. Já na parte de serviços, as perguntas de serviços, né, geralmente, quando você fala sobre esse processo, vão mais na linha de saber o que foi prometido para o cliente, para poder fidelizar e satisfazer esse cliente, para que a recorrência esteja garantida lá na frente. Então, uma coisa que é comprovada no mundo de tecnologia é que ninguém numa empresa que comprou um sistema paga para não usar o produto. Ou seja, enquanto o cliente está implantando o produto, é muito difícil você conseguir vender outra coisa para ele. Se ele ainda não começou a ter o benefício de negócio que foi prometido para ele na fase comercial, ele não vai comprar nada nessa etapa. Então é uma etapa que é bem difícil de você fazer cross-selling, upselling, porque ele ainda não viu benefício nenhum, ele não vai comprar nada nessa etapa. E nessa linha do que o suporte fala, né? Ele geralmente quer saber o que foi vendido para o cliente, o que ele está esperando, e ele vai fazer de tudo para implantar rápido e satisfazer esse cliente, justamente porque essa etapa é a etapa que ninguém consegue fazer mais negócio nesse cliente. E aí a gente tem o pessoal do suporte que está sempre preocupado em receber o cliente da melhor forma possível, para que não tenha problemas. E, infelizmente, o que mais acontece nessas transições entre implantação e suporte são questões pendentes de sistemas que ainda não foi resolvida, a forma de atendimento personalizada durante a implantação. Ele falava com um consultor que não seguia o procedimento padrão do suporte porque estava na fase de implantação, e aí quando ele cai no suporte padrão ele tem uma decepção, ele tem percebe uma diferença de importância dele dentro do processo de atendimento. Então geralmente o cliente sente isso, porque a gente vai falar isso mais para frente, né? Tem a questão do onboarding dos clientes. Geralmente os clientes não sabem disso. Isso é contado para o cliente à medida que ele vai evoluindo. Quando eu digo assim, contado para o cliente, significa que às vezes o decisor ou o gerente de TI ou uma pessoa dentro do cliente até que sabe de todo esse processo, mas o usuário final, que é a pessoa que realmente é atendida pelo consultor e depois pelo suporte, esse cara lá na ponta, ele não sabe dessas políticas, ele não sabe dessas regras, né? E as empresas fornecedores de tecnologia falham muito nesse processo. E existe uma grande expectativa em relação à redução de custos na implantação por parte tanto de clientes e fornecedores, quando a gente menciona a aplicação de e-learning, de novas tecnologias para capacitação. Mas assim, o que exatamente o e-learning pode fazer para tornar a implantação mais enxuta? A gente vai dar um zoom agora nesse processo de implantação para a gente discutir um pouquinho, mostrar um pouquinho no detalhe, né? De novo, aqui de um lado o cliente, independente de ser decisor, usuário final, ele vai interagir com o fornecedor durante o período da implantação, que vai
do fechamento do contrato até o início do valor da recorrência, na maior parte dos casos, como eu falei, né? Na visão do fornecedor, a implantação tem um determinado custo, que pode ser diferente da visão do cliente, e eu vou tentar ilustrar isso aqui com um estudo de caso. Para efeito didático, vamos imaginar uma empresa que vende sistema de e-commerce, né? A famosa lojinha virtual. E ele comercializa isso no modelo SaaS, e o esforço de implantação geralmente é de uma semana de trabalho. São 40 horas que um consultor vai passar ao lado do cliente de forma presencial, executando várias tarefas, fazendo treinamento on the job, aquela coisa de ensinar enquanto está implantando, vai perguntando e vai implementando, e o final, o produto entregável é colocar a primeira versão da loja virtual no ar. Tá? Então nessa tabela de custos, a gente tem alguns itens ali. Vamos entrar um pouquinho mais no detalhe. A mão de obra é o valor que o consultor, né, a alocação do consultor durante 40 horas, a gente colocou aqui um consultor que ganha, sei lá, custa para a empresa cerca de R$5.000 por mês, significa que ele vai ganhar na faixa de R$2.500, R$2.400 por mês, é um salário médio desse consultor nessa empresa, desse exemplo. Como ele gasta 40 horas, o trabalho dele no cliente custa para o fornecedor R$1.250. E aí depois tem vários itens aqui, passagem aérea, geralmente ele volta, vai custar R$1.000, essa empresa não fica num grande centro, ela não fica nem em São Paulo, nem no Rio, nem em Belo Horizonte, ela fica numa cidade de interior, ele vai gastar 4 diárias de hotel, vai gastar 5 vezes aqui um valor de táxi mais alimentação de R$80 por dia mais ou menos, e no final a gente tem aqui um valor total de R$3.000, e aí tem vários custos aqui de logística, passagem aérea, hotel, alimentação, táxi, que isso não fica com o fornecedor, mas é um custo que existe. Então tudo isso somado, né, a gente tem mais ou menos esses R$3.000, e numa análise rápida o fornecedor ele vai enxergar, o dono da empresa que fornece esse sistema de e-commerce, né, ele está enxergando mais ou menos essa proporção de 60-40. Ou seja, puxa, 60% do meu custo de implantação é logística e só 40% é mão de obra. Então essa é a primeira informação, a primeira impressão desse fornecedor é ter uma grande oportunidade em eliminar as etapas presenciais e fazer tudo à distância, pois isso aí ia reduzir 60% do custo dele. Né? Vamos ver o outro lado da moeda. Do outro lado, a gente tem a visão do cliente. Né? A visão do cliente está vendo o custo total da implantação, que nesse caso inclui o preço do fornecedor. Como assim o preço do fornecedor? Bom, aqui nessa linha onde a gente tinha lá mão de obra de consultoria, né, para esse cliente, ele vai representar a maior parte do custo. Por quê? Porque o fornecedor não vende a hora ao preço de custo, ele vende a R$150 nesse meu exemplo aqui. Então são 40 horas, dá R$6.000 o valor da implantação, só a parte de serviço. E tem uma linha aqui também que é o esforço que o usuário vai ter que fazer. O usuário do cliente vai ter que gastar horas acompanhando esse fornecedor, esse consultor que vai vir até a empresa para implantar a loja virtual. Ele vai gastar não as 40 horas, provavelmente, mas no mínimo 20 horas ele vai ter que se dedicar. Então metade da semana ele não vai executar as tarefas do dia a dia e vai se dedicar à implantação. E isso custa para o cliente R$250 porque esse usuário aqui tem um salário um pouco menor, enfim, né? E aí a gente tem aqui uma proporção aqui, né, diferente para o cliente. Ou seja, ele está enxergando 70% do custo total de implantação, ou 75%, como sendo mão de obra paga para o fornecedor de tecnologia como consultoria. Essa diferença é interessante, né? Enquanto o fornecedor olha para o processo de implantação e enxerga a oportunidade de redução de custo eliminando a parte presencial, porque tem muita logística aqui, né? Tem um custo de 60% de logística. O cliente vê a grande oportunidade de redução de custo na própria consultoria, ou seja, poxa, essa consultoria está consumindo 75% do custo total de implantação. Então,
a percepção dos dois é diferente em termos do quanto representa cada coisa. Essa é a primeira constatação que a gente tem. As expectativas geralmente são diferentes. O que o fornecedor de tecnologia vê como oportunidade de redução de custo na implantação, às vezes é diferente do que o cliente vê. E isso é a primeira grande dica que a gente dá, né? Muitas vezes a gente vê os fornecedores focando nessa questão. Poxa, eu tenho que reduzir a necessidade do meu consultor estar lá presencialmente. Mas será que é só isso que você tem que reduzir? Você chegou a perguntar para o seu cliente o que custa mais para ele? Então é uma diferença de visão que impacta todo o projeto, toda a reflexão sobre essas oportunidades de redução de custo. Ok? E aí, vem a discussão, o que é feito dentro da consultoria? Quando falamos em implantação, no segmento de tecnologia, o conceito clássico, que ainda impera na maior parte das empresas estabelecidas hoje, é o discurso de cliente-fornecedor. É bom lembrar que alguns termos que eu vou usar aqui, nessa parte da apresentação, são referentes ainda a uma era, entre aspas, pré. Agora, falando da metodologia de implantação propriamente dita, vou continuar aqui a apresentação para vocês. A gente tem a questão assim, que no mercado já está bem consolidado essa diferença, ou esse modelo do que é a metodologia de implantação, certo? Deixa eu só confirmar que vocês estão me ouvindo aqui. Só um minutinho. Ok. E assim, independente do tamanho da empresa, seja ela uma startup ou seja ela uma empresa menor, a gente vê que as metodologias elas têm etapas em comum, né? É um tema que no mundo de tecnologia já está bem consolidado mesmo, né? Geralmente é formado por fase, atividade, tarefa. Todo mundo diz que segue PMBOK, né? O livro lá de melhores práticas de gestão de projetos. Cada fabricante cria o seu próprio modelo, mas a receita geralmente é a mesma. Até vou deixar aqui em tela cheia para vocês verem melhor, né? Um exemplo aqui que eu estou colocando, né, de uma startup nesse quadro azul menor e uma foto da metodologia da SAP no quadro maior, só para vocês poderem visualizar mais claramente. E assim, o sistema é meio padrão, né? Se repete a receita, o que não é nenhum problema, cada um tá focando no seu negócio, mas primeiro se aprende como que o negócio do cliente funciona, isso é um ponto comum, quer dizer, a análise de aderência, outro chama de análise funcional, o outro chama de aprendizagem do cliente, enfim, uma série de nomes diferentes para a mesma coisa. É aprender como o negócio do cliente funciona, ensinar a tecnologia para esse cliente depois, e depois uma análise de aderência, um consultor geralmente vai adaptar a tecnologia para esse cliente. Esse consultor ele vai parametrizar o produto. Isso quando o produto não permite customização. Muitas vezes o produto permite que seja alterado o código para adaptar aquele cliente, que é a famosa customização. O consultor vai trabalhar nessas customizações, assim por diante, e depois se implementa lá, tem o dia da virada, enfim, tem um ritual de, digamos assim, oficialização do início do uso. Isso aqui é bem senso comum, né? E nesse período da implantação, também uma coisa que é bem característico, quando você está implantando um conceito novo, ou seja, a tecnologia vem acompanhada de um novo conceito. Eu estou implantando o CRM na minha empresa. Eu não tinha CRM, mas eu não conheço o que significa CRM, gestão do relacionamento com o cliente. Não conheço, é uma novidade para mim. Então, nesse caso, eu tenho que aprender o conceito para poder implantar a tecnologia. Geralmente, as empresas fazem parcerias, então uma empresa trabalha o conceito, uma empresa de consultoria de CRM vai trabalhar em parceria com a empresa que fornece sistema, tecnologia para CRM, né, para que as duas trabalhem sincronizadas em paralelo para atender o cliente. E nesse período é bem comum também que o cliente geralmente não compra nada do fornecedor.
né? É um período que ele está ajustando a tecnologia e esperando chegar naquele valor que foi prometido para ele. Ele quer gerar valor de acordo com a expectativa que foi feita lá na parte da venda, né? E aqui o mais simples seria, o exemplo seria a TV a cabo. O técnico da operadora vai lá na sua casa, realiza algumas tarefas que precisam ser feitas uma vez só, né, ou pouquíssimas vezes, quando mudar a tecnologia da antena, sei lá, e ensina, né, depois que ele faz a regulagem, ele vai ensinar alguém da sua casa, se você não estiver em casa, a como mexer naquele aparelho e tirar as dúvidas na hora, e depois disso o técnico vai embora e você, se quiser tirar alguma dúvida, tiver algum problema, você vai ligar para a operadora da TV a cabo ou acessar a internet para resolver seus problemas e suas dúvidas. Então, tem assim, o lado da empresa, digamos assim, mais startup, seria mais parecido com a TV a cabo, e o lado das empresas mais complexas seria, né, tipo da SAP com mais fases, mais etapas e tudo mais, ok? Essa é um lugar comum do que está dentro dessas etapas da implantação. E o que a gente pode reduzir? Como que a gente pode eliminar etapas nessa implantação presencial ou, digamos assim, convencional, né? Aqui a gente tem uma configuração, né? Resumindo todas as metodologias, todos os processos de implantação, a gente tem aqui algumas etapas que são normais. Aqui eu já coloquei também a visão de custos, tanto do cliente, né? Que está enxergando aquele 75% de custo da implantação como sendo a mão de obra, o serviço de consultoria, e aqui o fornecedor que está vendo 60% de custo de logística. Então está cada um enxergando o seu lado aqui, e geralmente o que acontece? Primeiramente, a gente tem aqui um esforço grande do fornecedor em repassar o conceito com que ele trabalha. Se é uma empresa de tecnologia que está trabalhando, por exemplo, marketing digital, ela vai ter que ensinar o que é marketing digital, quais são os conceitos, o que é inbound marketing e tudo mais para esse cliente, né? Antes de começar a falar de ferramenta. Ou se a empresa está, sei lá, o sistema é sobre remuneração variável. É um sistema que faz a gestão de remuneração variável. O RH da empresa, que vai ser o usuário, vai ter que entender o que é remuneração variável antes, né? Então, assim, o cliente também vai ter que gastar tempo aprendendo esse conceito. Também tem uma energia do cliente para aprender isso. E aqui tem uma etapa que a gente vê que tem muita oportunidade sendo perdida, que é o seguinte: antes de eu virar cliente, quando eu estou consumindo o famoso marketing de conteúdo, eu já poderia estar sendo treinado e certificado para fazer algumas tarefas na implantação. E as empresas de tecnologia perdem muita oportunidade nessa etapa aqui. Porque, primeiro, material, conceito, né, de marketing de conteúdo é totalmente diferente do conceito de treinamento. Muita coisa pode ser aproveitada, mas eu diria para vocês que 90% da forma de se criar material para treinamento é diferente da forma de se criar material para marketing de conteúdo. E não adianta você querer reaproveitar as coisas, porque não vai funcionar. Ok? E esse é um erro que a gente vê recorrente em várias empresas. E é uma grande oportunidade que se perde hoje. Por quê? Eu poderia estar estabelecendo a minha autoridade já com um programa de certificação nessa etapa. E muitas vezes a gente vê que o objetivo de educar o cliente fica em último plano, né? O primeiro plano é eu estabelecer a minha autoridade, repassar o máximo de conteúdo possível para o cliente, que nessa fase eu ainda posso chamar ele de prospect, mas eu quero passar, quanto mais coisa passar, mais eu estou estabelecendo a minha autoridade. Legal, isso do ponto de vista de marketing pode até funcionar, mas a gente está aqui perdendo uma grande oportunidade, e quando eu falo oportunidade, por que não criar um programa de certificação nessa etapa, onde os prospects têm a oportunidade de provar que eles aprenderam os conceitos necessários para utilizar a sua ferramenta? Por que não trocar essa certificação, esse esforço que ele provou que ele teve para aprender? E aí quando a gente fala de certificação, não significa só que ele assistiu o teu vídeo ou que ele baixou o teu e-book. Não, significa que ele fez isso e respondeu uma avaliação de conhecimento ou cumpriu alguma tarefa que comprovou, certificou que ele consegue executar uma determinada etapa do processo. Então, você poderia estar trocando essa certificação por uma implantação mais barata, ou por usuários adicionais, ou por desconto na compra de módulos adicionais, enfim.
as duas partes estariam se beneficiando e você estaria deixando isso claro, né? A jornada de compra do usuário certificado seria uma, e a jornada de compra do usuário que resolveu não se certificar seria outra. E aquele que resolveu se certificar nessa etapa que ele é próspero, ele teria uma vantagem, teria um benefício. Okay? E logo depois disso tem a parte de aprender realmente a ferramenta. E aqui a gente vê muito problema também quando as empresas tentam usar e-learning, as empresas de tecnologia, para educar o cliente em como usar a tecnologia. O que a gente vê assim, o que pode melhorar? Né? A gente vê que o foco é sempre na tela, em usar a tela. Quando eu estou tentando reduzir o custo de implantação, eu tenho que entender que o tipo de conhecimento que o cara vai ter sobre o meu produto é diferente do tipo de conhecimento que ele vai ter para usar o produto pós-implantação, no dia a dia. Quer dizer, no dia a dia, um tutorial que explica como inserir um registro, deletar um registro, consultar um dado dentro do sistema, emitir um relatório, apertar o que faz aquele botão, o que faz aquele campo, é legal. É legal você ter isso disponível para o seu cliente e até certificar o seu cliente também no uso da ferramenta. Mas se eu quero reduzir custo de implantação e eu quero que o meu cliente, o meu usuário, assuma etapas da implantação, eu preciso educá-lo para isso. E aqui vem um conceito que é a famosa taxonomia de Bloom, né, que foi um estudioso da educação de adultos e do processo educacional de uma forma geral, né, ele colocou o seguinte, que você tem uma certa ordem dos conceitos e dos conteúdos que você tem que passar, porque você tem que obedecer à ordem lógica que as pessoas fazem as coisas. Como assim? Bom, um usuário do dia a dia, para ele basta lembrar, identificar, descrever como que o sistema funciona. Ou seja, para ele basta saber que aquele campo é o nome do cliente e que aquele botão de OK vai inserir o cliente novo. Para ele isso vai servir, vai funcionar. Agora, se eu quero que o usuário, nessa fase de implantação, ele assuma tarefas que eram de um consultor, eu vou ter que subir um pouco nessa hierarquia aqui, nessa taxonomia, e eu vou ter que fazer com que ele consiga entender e aplicar e analisar, avaliar e criar. Eu vou ter que ir até o último nível dessa hierarquia. Como assim? Bom, na maior parte dos casos, para o meu usuário conseguir executar as tarefas de um consultor, ele vai ter que analisar a aderência, ele vai ter que interpretar a realidade de negócio, as premissas de negócio do cliente, vai ter que interpretar como que meu software funciona e vai ter que fazer um matching dessas duas coisas, vai ter que fazer análise de aderência, vai ter que, enfim, tomar decisões com base nisso. E eu posso treiná-lo para isso, mas eu tenho que treiná-lo para isso. E o grande erro que a gente vê no dia a dia hoje de muitos fabricantes de software é esperar que o usuário, com base naquele monte de marketing de conteúdo que está no site, e com base no sistema que está disponível, ele faça sozinho esse trabalho de interpretar tudo e ele consiga implementar sozinho, sem a ajuda de um consultor. E isso sim eu vejo que é um desafio para o usuário muito grande, e não porque as pessoas não tenham capacidade para isso. O teu usuário pode até ter capacidade para isso, ele pode até ter perfil para isso, mas ele não tem tempo. Essa é a questão, ele não tem tempo para fazer isso. Você tem que preparar um programa de treinamento e de certificação que capacite o teu usuário a assumir essas tarefas e consiga fazer com que ele, depois do treinamento, crie um plano de implementação. Ele crie, ele parametrize o sistema da melhor forma possível para aquele cliente. E como é que eu crio um treinamento? É com um estudo de caso. Não adianta você ficar explicando que o cadastro do cliente é na tela X, que a opção do menu 2 faz isso. Isso você vai ter que explicar também. Mas você tem que ter, principalmente nesse treinamento, dar um exemplo para ele de uma empresa que seja preferencialmente do mesmo segmento dele, de negócio, mesmo que a sua solução seja horizontal, ou seja, sirva para qualquer segmento. É muito importante que o exemplo que você vai dar para ele seja no mais próximo do segmento dele possível.
Porque se você der o exemplo da fábrica de cadeira para o cara que é do segmento da agropecuária, não vai funcionar. Se você já trabalha num sistema que é vertical, fica mais fácil. Quer dizer, eu trabalho com saúde, com sistema para, sei lá, fazer prontuário eletrônico. Beleza, o exemplo vai ser um hospital, vai ser uma clínica, então assim, vai ficar muito próximo da realidade dele e eu vou fazer um estudo de caso de alguém implantando dentro desse hospital modelo. E aí, com base nisso, ele vai conseguir fazer o dele, tomar as decisões que ele precisa tomar. Então a gente vê muito fracasso nessa etapa aqui, porque dando o treinamento de usuário, muito fornecedor está ministrando treinamento de usuário para esse cliente, esperando que ele faça o trabalho do consultor. Esse é um problema sério, ok? Então, fechando parênteses aqui dessa taxonomia de Bloom, né, continuando, o que geralmente é feito, depois o cliente gasta uma energia, tradicionalmente ensinando, entre aspas, o negócio para o consultor, que tem que aprender as premissas de negócio, né? E aqui a gente vê também que tem uma oportunidade grande para que as empresas estruturem essa etapa de uma forma que o cliente consiga passar para a sua área de Customer Success, né, ou para a sua área de atendimento, independente do nome da área, de uma forma estruturada, como que o seu negócio funciona para que o fornecedor devolva uma recomendação para ele. A gente vê que ainda é difícil para as empresas, os fabricantes de tecnologia, estruturarem um questionário, um formulário, um sistema, um wizard, que auxilie o cliente a passar as informações de como funciona o negócio dele, né, sobre determinado aspecto. Então, se eu estou implantando um sistema de nota fiscal eletrônica, né, poxa, o que eu tenho que responder para o meu fornecedor de tecnologia, o que ele precisa saber sobre o meu negócio para me devolver a melhor informação, ou até para customizar o meu e-learning para que eu consiga executar melhor as minhas tarefas de implantação. Então esse é o mundo ideal. Eu responderia algumas questões e o e-learning se adaptaria para a minha demanda, para a minha situação, meu segmento, meu tipo de empresa, o tamanho de implantação, com base em exemplos que já aconteceram em outros clientes, eu iria ver esses estudos de caso. Então hoje a tecnologia já permite que você faça isso. Você pode criar trilhas customizadas, você pode criar trilhas que se customizam automaticamente de acordo com o perfil do cliente. Então se você sabe que mesmo a sua solução, você, de novo, né, achando que ela é horizontal, que ela vai servir para todo mundo, eu sei que, puxa, quando pizzaria compra meu sistema, ele encontra essa dificuldade. Então é simples, se o perfil do seu cliente é pizzaria, já coloca esse capítulo de melhores práticas para a pizzaria automaticamente na trilha dele, no treinamento dele. Hoje a tecnologia permite isso. E se você não está fazendo isso, você está perdendo a oportunidade, né? E aqui sai na frente quem tem sistema extremamente vertical, né? Quem atende uma vertical de negócio. Poxa, eu atendo escritório de seguros, seguradoras, né? Ou corretores de seguro, ou dentista, o meu software é para dentista, o meu software é para advogado. Poxa, é bem mais simples eu construir esses exemplos, porque eu tenho um segmento já específico que eu atendo, né? E aí eu tenho as outras etapas, que é a questão de configurar, inserir os dados, e isso são coisas mais simples de treinar, e que as empresas estão focando bastante nisso, porque economiza, reduz o tempo de implantação também, né? E depois a virada, go live, enfim, né, entrada em produção, como quer que você chame, né? Dentro desse período, algumas empresas já estão cobrando o valor recorrente, outras ainda estão no modelo que o cliente só paga a partir do momento que virou o sistema em produção, né? Ou seja, só começa a pagar a manutenção quando ele assina lá um termo dizendo que, olha, agora eu concordo que o sistema está sendo usado. E esse modelo tem mudado com o SaaS bastante, né? Mas ainda tem empresas nesse modelo. Então aqui a gente resolveu mostrar para vocês algumas melhores práticas, e a gente vê assim que os principais fracassos estão realmente nessa questão de como preparar o treinamento. Por quê? Porque está faltando um conceito básico, e é muito simples, eu não vou me alongar muito. 5 minutos para falar sobre aprendizagem de adultos aplicado para isso, para o Customer Success, né, principalmente para as primeiras etapas do cliente, que é o onboarding do cliente, né, o recebimento dele dentro da sua empresa, que você tem que usar
critérios de aprendizagem de adultos para poder ter sucesso. Tá? E esses critérios a gente vai falar rapidamente. Tá? O primeiro deles, né, o acrônimo que a gente usa para você gravar isso melhor é o CREC. Tá? Isso aqui é um resumo de andragogia que a gente está copiando de alguns autores aí. O CREC é o seguinte: se você gravar esse acrônimo, você nunca mais vai esquecer o que você precisa fazer. Primeiro é você criar um treinamento com credibilidade. E aí é credibilidade para o teu usuário. Se você vai fazer um treinamento com a expectativa que o teu cliente assuma tarefas de implantação ou se responsabilize pela implantação, você tem que buscar ajuda de gente que tenha credibilidade. Né? E aí, de novo, credibilidade para o cliente. Vou dar um exemplo prático. Eu tenho um fornecedor, eu sou uma empresa de tecnologia que vendo e-commerce, loja virtual. Né? E eu vou atender o segmento de moda. Não adianta eu chamar um grande consultor de e-commerce dos Estados Unidos para eu ter credibilidade. Adianta, né? Mas vai mobilizar uma pequena fatia do meu público-alvo no que diz respeito a treinamento. Agora, se eu chamar um grande nome da área de moda, eu vou ganhar credibilidade com todo o segmento de moda para o e-commerce. Então, você tem que cuidar muito com essa questão da credibilidade, porque às vezes o que traz credibilidade para o fabricante é diferente daquilo que vai trazer credibilidade para o cliente. E aí você tem que fazer essa análise. Né? Terminologia, se você usa a terminologia do segmento do teu cliente, você aumenta a credibilidade. Se você fica usando o jargão do seu segmento, do seu negócio, eu vou ficar usando toda hora e-commerce, carrinho de compra, enfim, ticket médio, e vou ficar usando esses termos o tempo inteiro, eu não tô passando credibilidade para o meu cliente que poxa, é uma pizzaria de bairro, ou é uma loja de moda de pequeno porte, ou é uma rede regional de supermercado que quer só ter um site um pouco melhorado. Então eu não estou agregando valor nenhum nesse treinamento. O segundo, a parte do acrônimo, é a referência. Tá? Essa referência significa metáforas, exemplos, comparações com coisas que o teu público-alvo já conhece. Então, se você vai ensinar para o cara o que é um lead, né, tente usar palavras e termos que sejam fáceis para o teu público-alvo entender. Comparações, exemplos para o segmento dele. Quanto mais você segmentar, quanto mais você se adaptar à realidade do teu usuário, melhor ele vai absorver esse conhecimento. Não adianta você dar exemplo, contar a história do Vale do Silício para o cara da lojinha da esquina. Tá? Então aqui é outra dica para você construir um treinamento que funcione. Ou seja, nós estamos construindo um treinamento para que o usuário assuma funções do meu consultor. Então eu tenho que ter credibilidade, tem que ser uma pessoa um instrutor ou uma fonte de consulta, uma fonte bibliográfica que o meu cliente reconheça. Eu tenho que trazer exemplos, referências que já façam parte do dia a dia dele, senão ele vai ficar perdido. E o mais importante de todos, que até está pegando fogo aqui, é o queco. O que é que eu ganho com isso? Ok? Então, aqui entra aquela parte esse filtro de aprendizagem é o mais poderoso do adulto. Ele só vai aprender se ele ganhar alguma coisa com isso. E o que significa ganhar alguma coisa com isso? É a história de você trocar a certificação por algum benefício para a empresa do seu cliente. Seja em termos de redução de custos, seja em termos de uma compra, um cross-selling que você vai ajudar, que você vai viabilizar, um upselling, eu vou aumentar o número de usuários se você for certificado, vou reduzir a sua manutenção se você for certificado. Pode ser uma publicação num site do nome dos usuários e da empresa que está certificada, fazer parceria com uma associação do segmento desse usuário. Então tem várias ideias aqui, tá? Depois eu vou dar mais exemplos. Então, assim, isso aqui são critérios básicos de andragogia que, se não forem seguidos, o treinamento não vai funcionar. Não adianta você querer empurrar um conteúdo
de novo, que foi feito com o intuito de marketing, de vender a minha empresa e tentar colocar isso como treinamento. E também não adianta você fazer um treinamento que é para o usuário final e esperar que o teu cliente, com esse treinamento, vai implantar o produto. Então, se você tem um treinamento para consultor, pronto, legal. Você pode usar bastante desse treinamento de consultor para o teu cliente. Você vai elencar o caminho lógico, o que, que é? É você pegar o seu roteiro de implantação, o seu roteiro de implementação e capacitar o teu cliente passo a passo nisso. De uma forma, seguindo esses critérios da credibilidade e da referência do Queco, fazendo crack na cabeça dele. E aí ele vai aprender, e se tem um Queco bem embutido, vamos falar rapidamente aqui sobre isso, 5 minutinhos, como que eu descubro o Queco de cada tipo de serviço? Porque eu tenho lá, posso ter um software que é uma aplicação para celular, é um app, né, um app, como o pessoal fala, posso ter um serviço online que é a emissão de nota eletrônica, posso ter uma solução de marketing digital, posso ter um CRM, posso ter um LMS, enfim, posso ter um sistema SaaS muito simples. A gente fez aqui um estudo, e assim, tem 2 vetores, probabilidade de adoção, né, que quanto mais alto aqui, digamos que mais fácil de adotar o sistema, e tipos de processo, né? Quanto mais à direita, mais difícil de adotar ou de implementar um processo, ou mais novo esse processo é no mercado, então é mais novidade, é algo que não existe dentro da minha empresa ainda, né? E aí eu tenho aqui coisas que eu sou obrigado a usar como cliente, por exemplo, coisas que são regulamentações governamentais, né, fiscais, tributárias, seja da Receita Federal, ou se eu for da área de saúde, da Agência Nacional de Saúde, ou se eu da área de seguros, enfim, da entidade que regulamenta os seguros, e assim por diante. Eu sou obrigado a usar, e também tem coisas que não são só leis, né? São coisas, por exemplo, toda empresa compra, toda empresa vende, toda empresa paga funcionário. São coisas que tem que acontecer. Então, se eu tenho um sistema de folha de pagamento, é uma atividade que o teu cliente precisa fazer, ele precisa pagar os funcionários dele, ele já tem um software disso, ou precisa ter um software para isso, e ele é obrigado a fazer isso. Não é só a lei, né? Não é só requisito legal aqui, também é requisito de negócio, que ele é obrigado a fazer. E tem coisas que seria melhor para ele fazer. Ou seja, sistemas que podem ajudar a fazer melhor, mais rápido, com mais acuracidade, mas se ele quiser fazer um pedaço de papel de pão, ele faz. Se ele quiser fazer uma planilha de Excel, ele faz. Né? Tem coisas que não dá para fazer. Né? Uma empresa de 20 funcionários fazer a folha de pagamento no Excel já é arriscado hoje em dia. Né? É muito difícil. Então, geralmente já tem que ter um software de folha de pagamento, por exemplo. E aí, tipos de processo. Tem coisas que já existem, por exemplo, a folha de pagamento, a área de compras, o faturamento, certo? E tem coisas que são novas. A gestão de relacionamento com o cliente, ou um processo de remuneração variável, ou aí a gente podia ter marketing digital. Eu já faço marketing normal, mas agora eu quero investir em marketing digital, ou quero transformar o marketing da minha empresa em marketing digital. Enfim, são coisas novas. Né? E aí a gente tem interseção entre as duas coisas e os famosos quadrantes. Né? Então aqui, se a gente tem uma empresa, uma solução, uma tecnologia que atende as empresas num processo que ela é obrigada a fazer, por exemplo, a folha de pagamento, já existe, é consagrado. Né? Aqui você vai ter o que a gente chama aqui de muita motivação do usuário. O teu Queco aqui vai ser muito fácil, porque o teu usuário tem que usar a tecnologia. Você pode, inclusive, trabalhar com a questão do self-service, deixar conteúdo disponível para ele buscar, porque ele vai ser obrigado a fazer, então ele vai ter que correr atrás. Ele vai aceitar treinamento formal, e inclusive vai valorizar a certificação. Por quê? Porque como são processos já existentes, toda empresa tem esse processo. Então, as pessoas geralmente para esse tipo de solução, elas gostam de agregar no currículo. Olha, eu trabalho com a folha da Sênior. Olha, eu já trabalhei numa loja que tinha o PDV da Lynx. Então eu coloco isso no meu currículo. Eu aceito a certificação, valorizo a certificação. Né? E aí você tem aqui um segundo quadrante,
das soluções que, digamos assim, você poderia, né, o cliente pode usar para melhorar o dia a dia dele, mas não ele consegue fazer no Excel ou no papel, né? Aqui você já vai ter uma motivação do usuário muito mais baixa, ele não vai querer o self-service, ele não vai aceitar o self-service, né? Mesmo que é para processo já existente, ele vai rejeitar bastante o treinamento formal e a certificação para ele vai ter valor muito baixo ou quase sem valor, porque não é algo que ele vai levar isso para as outras empresas ou as outras empresas vão valorizar tanto, porque é um, né, nice to have, quer dizer, é uma tecnologia que melhora algum processo, que, enfim, deixa o processo mais rápido, mas não é a mesma coisa do que ele estar habilitado a fazer aquele processo, né? E aí você tem aqui os processos, as novidades, né? O marketing digital, a remuneração variável, são processos novos, né? Que às vezes a empresa é obrigada a usar. Na área contábil agora tem toda essa parte de SPED, de, enfim, bloco K, e, enfim, que são informações que tem que mandar para o governo, todas as empresas têm que mandar. Então aqui você tem uma baixa motivação do usuário, ele não está muito a fim de fazer, mas ele é obrigado a fazer, né? Então você tem algumas coisas bacanas que você pode usar aqui também. Ele vai aceitar o self-service também, porque ele vai ser obrigado a usar o sistema, ele vai aceitar correr atrás. Você vai ter alguma dificuldade na questão do treinamento formal, de dizer assim, olha, você precisa fazer um treinamento para operar a ferramenta, e a certificação pode até ter valor. Vou explicar um pouquinho por que você vai ter um pouco de resistência do usuário aqui, pelo seguinte, quando é processo novo, mesmo sendo obrigatório, geralmente é presente de grego. Como assim presente de grego? É algo que o cliente ele vai acumular. Ele não vai, a maior parte das empresas, por exemplo, vou dar um exemplo típico aqui. A maior parte das empresas vai trabalhar com remuneração variável. Legal, não vai contratar alguém só para trabalhar com remuneração variável. Ela vai jogar isso no colo do cara que já trabalha com a remuneração tradicional. Ah, eu vou implementar marketing digital. Dificilmente você vai ver uma empresa que vai contratar uma pessoa só para fazer marketing digital, né? Geralmente ela vai jogar isso no colo de alguém, no começo, principalmente. Se der certo e se ela entender que tem muita coisa para fazer, ela vai contratar uma pessoa só para cuidar de marketing digital. Aí, obviamente, que as grandes empresas, as grandes estruturas, quando começam um projeto, ela já começa com a estrutura adequada, já começa com uma pessoa dedicada só para aquilo. Mas 90% dos casos, o processo novo é presente de grego. Por isso que o usuário lá na ponta, ele vai ter baixa motivação e você vai ter dificuldade de fazer ele executar algumas tarefas da implantação, tá? E aí, o último quadrante que a gente tem aqui é o pior de todos. Aqui você está bem complicado, né? Você não tem motivação nenhuma do usuário porque é um processo novo e que você tem uma tecnologia que, poxa, vai talvez melhore esse processo novo se ele usar. Então aqui ele vai ignorar o self-service, não vai ter motivação nenhuma para fazer, vai rejeitar treinamento, não vai ver valor na certificação. Então aqui é onde você mais tem que usar a sua criatividade, se o teu sistema está, né, nesse quadrante aqui, né? Mas aí é uma questão de adaptar a oferta, adaptar o sistema, usar gamificação, né? E isso tem dado muito certo. Eu tenho visto algumas empresas, por exemplo, desde a fase de prospect, cada material que ele consome, cada questionário que ele responde, que ele acerta, o cliente vai acumulando pontos e cada tarefa que ele faz dentro do sistema, ele acumula pontos também, né? E a coisa mais legal disso é que esses pontos são trocados por benefícios financeiros no relacionamento dele com o fornecedor. Quem está fazendo isso de uma forma muito bacana, por exemplo, é o Mercado Livre. Cada vez que você cumpre uma tarefa, entre aspas, dentro do ambiente deles, do ecossistema deles, seja como comprador, como vendedor, você vai acumulando pontos, e isso vai te dar frete grátis, ou vai te dar um anúncio com um custo reduzido em relação ao preço de tabela, o número de impressões maior do teu anúncio, e assim por diante, te estimulando, né, usando o critério de Customer Success lá, de estimular a usar mais a ferramenta e estimulando o aprendizado, para que eu assuma cada vez mais tarefas que seriam de um consultor do fornecedor. Então essa criatividade,
a gamificação, a certificação são essenciais para ter sucesso na utilização do e-learning para esse tipo de evento. Então, assim, eu acho que nessa palestra, nesses 50 minutos aí que a gente passou, foi importante dois aspectos básicos, né? Primeiro, você usar aqueles conceitos de aprendizagem de adultos, não esquecer que o treinamento tem que estar adaptado para aquilo que você quer que o teu usuário assuma durante a implantação. Então você tem que construir um treinamento, não adianta querer que ele só veja o vídeo lá da propaganda que você fez, a entrevista que você fez. É legal ele ver isso? Mas para efeitos de ajudar na implantação do seu produto, isso vai resolver muito pouco. Você vai ter que construir material específico para capacitá-lo a executar tarefas relacionadas à implantação. E aí entra estudo de caso, entra exemplo, contar história, né? E entra você, dentro do treinamento, fazer com que ele execute essas tarefas e você critique se ele aprendeu ou não, se ele está certificado ou não para fazer aquilo. Porque não adianta você simplesmente fornecer o treinamento e não avaliar se ele aprendeu ou não. E o outro aspecto é aonde a sua solução está posicionada nesses quadrantes aqui. Né? Será que o queco, a motivação, como é que está? O que você vai ter que trabalhar? Você vai ter que trabalhar questão contratual de obrigar um usuário do CNPJ, por exemplo, a estar certificado para acessar o suporte, que é uma coisa que os fabricantes têm feito? Ou você vai dar desconto na manutenção se ele for certificado e vai dar a opção dele não ser certificado? Algumas empresas estão fazendo a opção do pacote com Customer Success e sem Customer Success, que são os serviços de implantação, basicamente. Né? Se você quiser sem, você faz o curso aqui e você mesmo faz e eu te ajudo a fazer. Mas se você quiser com o serviço, o meu consultor vai estar online para te ajudar. Então tem as duas opções. Então são ideias e são modelos que a gente tem que explorar para ficar mais produtivo, para reduzir esse custo para o nosso cliente. Ok? Eu gostaria nesse momento então de agradecer a participação de vocês, ok? E vamos até colocar aqui em tela cheia, né? Espero que vocês não tenham dormido durante o processo, né? E deixa eu voltar aqui no ponto exato. Só um minutinho. Gostaria de agradecer a participação de todos, né? É uma brincadeirinha aí só do slide, né? Em nome da Edubrix e da Ilog, do tempo que você dedicou assistindo aqui o nosso web seminar, tem no izinho aí da interatividade, se você clicar, tem algumas pesquisas para você responder, tem links também para o nosso site. E, enfim, julio.cunha@edubrix.com, né? É o meu e-mail. Se você ficou com alguma dúvida ou com algum conceito que você quer explorar mais, fica à vontade para nos procurar, né? Para poder... para que a gente possa evoluir. Ok? Gostaria de dar um abraço em todo mundo e fechando aqui nosso tempo com 57 minutos, cerca de 14 pessoas nos assistindo ao vivo. Muito obrigado a todos, estamos encerrando a transmissão nesse momento. Até mais!